Boa noite, irmãos, tudo bom? Entre mais alguns minutinhos a gente vai dar início a essa live. Hoje com as irmãs Tassiana e irmã Micheline, que são lá do Colégio Imaculada Conceição, e a gente vai falar hoje um pouco sobre vocação de vidas consagradas, vocação religiosa, né? Então daqui mais um pouquinho, quando as irmãs já estiverem conosco aqui, a gente vai chamar elas para elas entrarem e a gente conversar, tá certo? E a gente vai dando continuidade, pedindo a Deus também para nos ajudar a que essa pandemia passe, para que a gente possa reabrir as igrejas, né? A irmã Tassiana já está aqui, então já vou chamá-la. Cadê? Aqui. Ficar lá comigo, tá? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo Tá me bem? escutando direitinho aí? Estou. Pronto. Dá para Aí, escutar a gente também? tá, tô escutando tranquilo vocês aqui. Tudo bem, né, irmã? Tudo bem. Ah, velho. Né? Então, irmão, eu estava falando aqui já pro pessoal, né, que a gente hoje vai falar sobre a vocação religiosa, a vocação de vida consagrada, né? Então a gente vai conhecer um pouco da história de vocês, um pouco da vocação de vocês. A gente sabe que a missão vicentina é muito grande. A irmã Auricleide acabou de entrar também. Boa noite, irmã Auricleide. Né? Então a gente vai Então, eu vou de ruído. dar um pouco de ruído. Tá? Deixa eu mudar aqui a posição do meu fone aqui. Agora tá ouvindo melhor? Tá melhor. Tá melhor. Ó, eu tirei o fone para ficar melhor agora, para a gente conversar. Né? Então é isso. A gente passou esses dias todos se preparando para esse momento, né? Mandei até um pouco das perguntas para vocês verem aí do que a gente vai fazer. Na verdade, não é bem um. Como é que eu posso dizer? É mais um bate-papo, né? Que a gente conhece as irmãs, como eu falei com o padre Adaildo, né? A gente conhece o padre, mas não conhece a história. Conhece as irmãs, mas não conhece a história das irmãs, né? Então a gente vai fazer esse bate-papo descontraído. Para a gente começar, se apresentem, irmãs. Vocês vão se apresentar melhor do que eu apresentando vocês. Obrigada, Francisco. Meu nome é irmã Micheline e o meu irmão Daciana, né? E antes da gente começar, né, a gente quer pedir licença a você para rezarmos a oração do Espírito Santo, né? Com certeza. Que ele se faça presente, né? Na nossa conversa, na nossa partilha, para que também seja um momento que toque os corações, né, das pessoas, seja um momento de Deus, né, para nós. Exato. Então, Exato. vamos rezar pedindo as luzes de Deus sobre nós, sobre esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois bem, vamos começar. Irmã Micheline, conte-me um pouco da sua história. De onde a senhora é, que eu sei que a senhora não é daqui de Arco Verde mesmo. Se já tinha vindo antes dessa temporada que a senhora passa por aqui. Que a gente sabe que as irmãs, elas sempre mudam de casas, né? Então conta um pouquinho da sua história. Bem, Francisco, como você já falou, né, comentou, eu não sou natural daqui, sou natural de Recife. E faz 3 anos que eu estou morando aqui, já vai fazer 4 anos, né, no fim desse ano. E eu estive aqui fazendo também uma experiência de estágio apostólico, né, que quando a irmã é enviada como noviça para uma comunidade para fazer um estágio.
Então, eu morei aqui há algum tempo atrás, alguns anos atrás também, mas como noviça, né? Quem se recorda, estava com véu branco, passei 45 dias. Mas, assim, a minha história vocacional, ela começou aos 15 anos de idade. Então, começou com uma inquietação. Como eu sou natural lá de Recife, uma cidade próxima, né, a Recife, Camaragibe, lá tem um Carmelo da Imaculada Conceição. É um Carmelo onde moram as monjas carmelitas, né? Quem conhece o carisma carmelitano, já ouviu falar, sabe que é a vida contemplativa, né? Elas vivem lá enclausuradas. Então, eu morava, meus pais, né, ainda moram, próximo ao Carmelo. Então, aquilo despertou uma curiosidade em mim. Só ouvia falar, né, que tinha esse Carmelo, meus pais comentavam, família, amigos, mas eu não conhecia. Não conhecia. Até os 14 anos de idade não tinha conhecido ainda, né? E a partir daquele momento em que eu despertei essa curiosidade para conhecer o que as irmãs faziam, como era a vida das irmãs, o que era a vida religiosa, daí começou a minha história vocacional, nessa curiosidade de saber o que as irmãs faziam, o que era a vida religiosa. Mas eu acredito, assim como qualquer jovem, a gente tem nossas dúvidas, nossos medos, né? De se perguntar e perguntar a Deus se realmente é aquilo que Ele quer para nós. Mas naquele momento que despertou aquela curiosidade, eu não pensei em ser religiosa, só questão mesmo de curiosidade. Então eu comentei com a minha prima, comentei com alguns familiares, né? E eles disseram que era coisa da minha cabeça que eu esquecesse. E daí eu tomei como verdade, né? Não é coisa da minha cabeça, eu vou esquecer mesmo. Daí eu nem busquei conhecer o Carmelo, nem fui no Carmelo e continuei meus estudos. Mas aquela inquietação continuou. Então, por quê? Eu desejo tanto conhecer a vida religiosa, por quê? E daí aquela dúvida, aquele questionamento ainda permaneceu no meu coração. Mas ao terminar, né, o terceiro ano do ensino médio, eu disse, agora chegou a vez. Se eu não buscar a vontade de Deus na minha vida, eu vou permanecer com essa inquietação. Então, eu cheguei a compartilhar com um professor meu. Aí ele disse, eu chamava minha filha, né? Minha filha, se você tem dúvida, vá, busque. Se for a vontade de Deus, você vai conseguir. Você vai, né, conseguir discernir. Então, primeiramente, eu tive essa ajuda, né, na escola. Mas em relação aos colegas, né, eles não acreditavam muito, não. Até brincavam comigo, tu vai ser religiosa. Vai não. Vai na. Mas continuou, né? Continuei a caminhada. Tudo foi muito rápido, Francisco. Eu digo a você que os planos de Deus, no momento que a gente está nesse discernimento, né, vocacional, a gente não percebe os sinais naquele instante, porque vem aquele sentimento, aquele medo misturado com as incertezas, né, com o desejo de buscar, e ao mesmo tempo o medo mesmo, né, tomar conta. E naquele momento eu não percebia os sinais de Deus como eu percebo agora, hoje, né? Hoje eu releio a história vocacional e percebo os sinais de Deus na minha vida, mas naquele momento eu não percebia. Então aquilo me inquietava bastante. Eu disse, meu Deus, por que eu fiz o vestibular, né? Pensei, não vi o resultado do vestibular, porque eu fiquei com medo de passar e dizer a minha família que tinha passado. E eles, tipo assim, me senti na obrigação de fazer o vestibular, por ter sido aprovado. Então, não vi resultado nenhum. E fiquei naquela inquietação, agora eu vou. E daí, Francisco, no terceiro ano do ensino médio, eu recebi um convite para fazer parte do grupo de coroinhas da minha paróquia, na do Sagrado Coração de Jesus. Eu não tinha ainda recebido a primeira Eucaristia. Meus pais eram de igreja, né? Frequentavam as missas, mas, no entanto, não tinha esse cuidado de nos levar para a catequese, né? E eu não tive essa graça, assim como tantas crianças têm hoje, de fazer a catequese na idade certa, né? Então, naquele momento que eu recebi o convite para ser coroinha, nessa paróquia tinham as irmãs da Sagrada Família, uma congregação diferente, né? Na que eu estou hoje.
E essas irmãs me acompanharam, tanto na catequese, eu fiz a primeira catequese com a irmã Terese lá, ela ainda mora lá nessa casa, ao lado da minha paróquia. E ela me ajudou, né, a entrar nesse caminho mesmo de maturidade, né, na vida cristã. Me ajudou, né, a me preparar a primeira Eucaristia. Algumas coisas eu já sabia, né, porque eu já tinha um certo curiosidade. Mas, no entanto, ela teve esse cuidado de me acolher, né, e me acompanhar. E, nesse momento, quando ela me partilhava comigo sobre a vida da igreja, né, testemunhando a vida consagrada, falava também sobre a vida consagrada, eu já tinha curiosidade. Quando ela falava, aquilo aumentou mais ainda. E daí eu disse a ela, né, eu partilhei, irmã, eu sempre tive a curiosidade de saber o que é a vida religiosa. Se a senhora pudesse me ajudar, o que é que eu faço para ser uma irmã? E daí ela, aquele sorriso dela foi encantador, aquilo despertou para mim algo assim, meu Deus, aquele sorriso dela, aquela felicidade. Eu também quero ser assim, quero ter essa mesma felicidade que essa irmã tem. Então, ela fica na vida dela, né, partilhando o que é ser religiosa. Cada vez que ela falava, aquilo aquecia o meu coração, me inquietava mais ainda. Pronto, aí eu fiz a primeira Eucaristia com ela, com as irmãs da Sagrada Família. Cheguei a conhecer o Carmelo como coroinha, porque meu pároco me levou lá, eu disse que tinha desejo de conhecer, né? Não tive a oportunidade, mas ele me levou. Aí daí daquele momento, parece que cada sinal, assim, era algo a confirmar a minha vocação. No momento, como eu disse a você, não percebia, mas depois eu fui analisar, né? E percebi que era assim, os sinais de Deus. O chamado a fazer a primeira Eucaristia, naquele momento, naquela idade, que eu tinha 17 para 18 anos, o chamado a ser coroinha, que servir o altar me encantava, me deixava feliz, radiante, porque eu dizia assim, a missão desses coroinhas, se eles soubessem o quanto é importante, o quanto é assim, algo transcendente, né, ser coroinha, eles jamais queriam sair, né, dessa missão. É Porque verdade. você está perto de Jesus, pertinho de Jesus. É algo fantástico. E eu sempre que estava no altar, né, eu digo porque eu acredito em coroinhas nos assistindo também, participando. Quando eu estava ali dentro do altar, eu senti algo no meu coração, me inquietando. E dizia assim, meu Deus, eu não quero só te servir aqui no altar. Eu quero te dar mais, me doar mais. E daí aquele desejo ia aumentando, ia confirmando cada vez mais. Sim, voltando ao Carmelo. Conheci o Carmelo, meu pároco me levou lá. E daí as irmãs, representou, né, a irmã Bernadette, que é minha madrinha de oração. E ela também me ajudou nesse discernimento vocacional. Muitas inquietações, como eu acredito que muitas pessoas tiveram, né, que estão seguindo também esse processo. E ela me ajudou também nesse discernimento. Mas, Francisco, eu iniciei uma experiência com as Irmãs da Sagrada Família, que foram as primeiras irmãs que eu conheci lá na minha paróquia. Mas algo diferente aconteceu. Eu passei 3 meses lá, morando em Cabedelo, né? E algo me inquietava bastante. Eu não sabia o que era, mas era em relação ao carisma. O carisma delas era evangelização, né? Pastorais. E aquilo me inquietava bastante. Eu disse, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor me tira da minha família, me traz até aqui para fazer uma experiência. Eu diz que não é esse carisma. O que é que o Senhor quer de mim? Eu briguei muito com o nosso Senhor. Isso faz parte da nossa intimidade. Então, daí, eu pesquisando, né, na internet, a gente podia usar Facebook, né? Eu tinha Facebook já. Então, eu pesquisando na internet, conheci uma irmã pelo Facebook, o nome dela é Irmã Silvana, lá de Curitiba, que era filha da Caridade. Mas daí, no entanto, eu não partilhava nada com ela, só recebia mensagens de São Vicente, Santa Luísa, que era amiga dela, né, no Facebook, e eu via as publicações dela. E via a questão do carisma. São Vicente e Santa Luísa, né, serviço dos pobres, que era ampla a missão das Filhas da Caridade. Ela podia servir em hospitais, creche, abrigo, escola. E aquilo me despertou, Francisco, aquilo me inquietou tanto.
Parece que toda vez que eu lia as publicações dela, meu coração acelerava, me dava uma paz tão grande. E aquilo me inquietou, e eu cheguei para a minha formadora lá, né, da Sagrada Família, e disse a ela, irmã, eu não é em relação a vocês, vocês têm uma missão muito bonita, mas não é esse o meu carisma. Eu senti que o meu carisma é ser filha da caridade, São Vicente de Paulo. Aí eu expliquei os meus motivos, claro, elas me ajudaram. Aí eu voltei para casa. E voltando para casa, irmã Silvana, né, de Curitiba, já tinha me enviado o endereço da casa mais próxima das irmãs, filhas da caridade, né, da minha casa. E eu fui com a minha mãe lá conhecer as irmãs, filhas da caridade, nessa congregação. E quando chegou lá, nossa, eu só fazia confirmar. É algo que a gente sente que não sabe explicar, não sei explicar o que eu sentia. Era uma emoção misturada com inquietação, com dúvidas, mas ao mesmo tempo me trazia paz ao coração. E eu cheguei para a irmã e disse a ela, bem sincera, né? A primeira irmã que me acolheu foi a irmã Cláudia. Eu disse, irmã Cláudia, eu estou aqui porque eu quero conhecer o carisma de vocês. Eu estava fazendo experiência, mas conheci a irmã Silvana de Curitiba e disse a ela que algo me inquietou bastante, que eu percebia que aquele não era o meu carisma da Sagrada Família. E daí ela me acolheu com muito amor, teve muita paciência, né? Teve aquela compreensão e me ajudou nessa etapa, né, de conhecer mais o carisma. Fiz experiência. A minha primeira experiência como pré-postulante, que é a primeira etapa, né, da nossa companhia, fiz lá em Olinda, na casa que acolhe, né, crianças ao redor. Tem 3 favelas, né, da casa. E tinha um trabalho muito bonito com essas crianças e essas jovens lá das favelas, né? Então, aquela primeira experiência que eu tive me marcou profundamente. Eu era tão feliz, muito feliz. E cada vez mais não se ia confirmando. Eu fiz a experiência, depois fiz o postulado, né? Que são 2 etapas. Morei em Macaísa, depois morei em outro estado. E fiz o noviciado. E hoje estou como irmã jovem, que ainda não fiz votos, né? Estou em preparação para os votos. Sou irmã jovem. E hoje estou aqui, Francisco. Então, esse foi um resumo da minha história. Porque se fosse contar detalhes, a gente ia passar a noite toda aqui. Agora vamos saber de irmã Tassiana. Irmã Tassiana, eu sei que não é a primeira vez também que a senhora está aqui em Arco Verde, né? A senhora fez um estágio aqui quando era noviça, é isso mesmo? Não, eu fiz o pré-postulante. Não, postulante. É mais uma etapa, né, o postulado. E eu fiz quase o postulado todo aqui em Arco Verde. Foi um tempo de graça também, né, um tempo muito bom. O postulado é uma etapa onde a gente, né, vai firmando mais o nosso sim a Nosso Senhor. E, resumidamente, né, eu vou contar um pouquinho da minha história vocacional. Sim. E eu sou do sertão, né? Sou de Itapetim. E minha história vocacional começou através de um amigo, né? Ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Então, eu morava no sítio, depois fui morar na cidade com as minhas tias, né? Passei alguns meses com as minhas tias, antes dos meus pais se mudarem também. E ele fazia pastoral da pessoa idosa. E sempre levava minhas tias e eu ia também, por curiosidade, para não ficar só em casa. E eu comecei a ajudá-lo. Então, ele trabalhava com as irmãs. Eu não conhecia as irmãs ainda nessa época. E ele me incentivava sempre, né? Vamos lá na casa das irmãs, estou fazendo a pastoral catequese, então você vai, me ajuda. E eu comecei a ir com ele, e a irmã me convidou para ajudá-las num trabalho que elas faziam com os idosos. Um trabalho de recreação, um momento de lazer para os idosos da cidade. Aqueles que moravam sozinhos. E foi me chamando a atenção, né? E elas perguntando, Tassiana, não quer participar dos encontros vocacionais, não? E eu sempre tinha uma desculpa. Não, hoje não posso.
sair com os amigos, alguma coisa desse tipo para despichar as irmãs. Eu gostava de ajudar, gostava daqueles momentos com elas, mas não tinha coragem de participar dos encontros vocacionais. E minha resposta era sempre não, eu não quero ser irmã. Na verdade, aí a irmã chegou para mim e disse, não quer participar do encontro vocacional, não, Tarsila? Eu disse, não, eu não quero ser irmã, eu quero terminar os estudos e quero ser policial. E assim começou a história. E meu amigo, né, chegou para mim e disse, por que você não participa de um encontro vocacional? Na época, ele era vocacionado. Então eu disse assim, eu vou para ver como é esse negócio desse encontro vocacional. Aí participei, né, do primeiro encontro vocacional, a irmã perguntou novamente, quer ser irmã não? E eu sempre dava o não. Então, no dia do meu aniversário, né, o meu amigo mandou uma carta para mim, enorme. Então, eu pensei que era algum cartãozinho de aniversário e na carta ele descreveu a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de 13, deixa eu olhar aqui, de 13 a 20. Então, é uma carta muito bonita, eu só vou ler um pouquinho para que quem nos está acompanhando entenda. Então, na carta ele dizia, ele começou com as palavras dele, né? E ele dizia que eu vestisse a armadura de Deus para que no dia do mal vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para proteger o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do inimigo. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, e assim, né, resumidamente, ele disse para mim no final da carta que eu me revestisse dessa armadura de Deus e que eu sentisse o chamado, que Deus estava me chamando para a vida religiosa, mas que eu ainda não tinha compreendido o chamado de Deus. E pode acreditar que essas palavras dele me inquietaram muito o coração. A partir desse dia eu não conseguia dormir direito e só ficava essa voz ressoando aos meus ouvidos, né? Que Deus estava me chamando, mas eu ainda não entendia o porquê ele estava me chamando. E esse meu amigo, né? Aí eu fui questionar, por que você, né, fez isso comigo? Suas palavras me inquietaram. E ele respondeu, não foram minhas palavras, foram as palavras da Bíblia, foram as palavras de São Paulo. E eu comecei a refletir sobre a importância da vocação e do chamado de Deus também na minha vida. E fui percebendo os sinais que Deus já tinha colocado na minha vida, antes mesmo de eu saber que queria ser irmã. Então, aí eu cheguei em casa e disse para minha mãe, né? Mãe, você é irmã. Ela olhou para mim, rindo, aí disse, eu não acredito, você não tem vocação não, pode ter vocação para outra coisa, agora para ser irmã não. Aí eu respondi a ela, é um chamado de Deus, então eu quero corresponder a esse chamado. E cheguei para a irmã e disse, eu quero fazer a experiência. E assim começou, né? Toda essa história, vamos dizer, todo esse namoro com o Nosso Senhor. E fiz minha primeira experiência no abrigo, que é o pré-postulado, que chamamos, em Garanhuns, né? Foi um tempo muito bonito de firmar realmente a minha vocação. Depois teve a etapa do postulado, que foi uma etapa muito boa, foi em Arco Verde e um pedacinho, 3 meses, em Pau dos Ferros. Aí foi o seminário, um tempo rico, uma experiência muito forte de silêncio, da escuta de Deus e do mergulhar no carisma vicentino.
Depois o envio em missão, que é a minha primeira casa, foi a casa onde a irmã Micheline fez a experiência, que foi no Santa Teresa. Né? E assim, Deus foi me enviando e eu fui me conscientizando desse belo chamado que Nosso Senhor me fez. E correspondendo a esse chamado todos os dias. A vida religiosa, né, a vida consagrada, é esse eterno aprender a ser mais de Deus, né, todos os dias. Então, um pouquinho, resumidamente, da minha história vocacional. E hoje Muito, estou aqui na poder. muito bonita a história de vocês duas, né? Como eu falei, né? A gente conhece o padre, conhece as irmãs, mas não conhece a história. Então, a intenção desse bate-papo é justamente isso, a gente conhecer um pouco da história, né, de cada membro. Né? Eu E digo, como... Francisco, que Pode falar. desculpa. Eu digo que a vocação é um mistério, né? É um Isso. mistério de amor. Por quê? Porque a minha história não se repetirá em momento algum, né? A minha história é única. Pode até ter algo semelhante com a de irmã Tassiana, com a de outras irmãs, mas ela não irá se repetir. Porque Isso. o amor que Deus tem por nós, ele é eterno e é único. E a nossa história, né? A vocação é um mistério de amor. Isso. Acredito assim. A irmã já antecipou até a primeira pergunta que eu ia fazer. O que é vocação? Né? Ela disse que é vocação para a senhora é um mistério. E para a irmã Tassiana, o que é a vocação? Então, resumindo o que a irmã Michelin disse, é um mistério de amor de Deus por nós, né? Nós não somos chamadas por acaso, né? Nós somos chamadas, né, para corresponder a esse amor que Deus tem por nós. Ele nos chamou para uma missão, né? E nós, eu, a irmã Michelin e tantas outras irmãs, estamos assumindo essa missão por amor, né? A vocação, seja ela qual for, ela é um chamado de amor para corresponder a outro amor. É verdade. É deixar tudo para abraçar o tudo, que é Deus, né? Uhum. Para as duas, quanto tempo tem já... sentiu esse, há quanto tempo vocês sentiram esse chamado? O tempo que vocês sentiram assim, não, eu estou sentindo o chamado, isso foi em tal ano, né? Assim, uma base, vocês sabem mais ou menos. Como eu disse a você, meus primeiros chamados, inquietação foi aos 15 anos de idade. Isso. E o meu primeiro chamado mesmo, que eu identifiquei que realmente Nosso Senhor estava me chamando a uma missão, né, a vida consagrada, foi aos 16 anos. Quando eu respondi mesmo, eu disse, eu quero realmente ser irmão. Ah, sim. Meio que vocês já disseram, que vocês sentiram o chamado através, a irmã Michelina através de ver as irmãs carmelitas, a irmã Tassiana convivendo através de um amigo, né? Meio que vocês adiantaram as perguntas, né, conhecendo a história de vocês. Então a gente vamos andando. No início, a gente sabe que tudo é difícil, que tem pessoas que tentam atrasar a nossa vocação, atrasar aquela missão que Deus nos confia, mas também há pessoas que nos incentivam, que disseram assim, vai. No caso da irmã Tassiana, foi um amigo que foi a voz de Deus através de uma carta, dando o sinal do seu aniversário. E irmã Micheline, quem foi a pessoa assim, que a senhora diz assim, não, essa pessoa foi fundamental para o meu sim? Eu disse a você, Francisco, eu acredito, começou lá no ensino médio, né, com um professor meu, que hoje ele é falecido. E ele me deu, né, esse incentivo. Mas também tiveram várias pessoas, né, como eu disse, quando eu já estava nesse discernimento vocacional, a minha madrinha, né, de oração, do Carmelo, irmã Bernadette, que foi fundamental para me ajudar também nesse discernimento. E tantas outras pessoas, né? Depois as irmãs que me acolheram, irmã Cláudia, né? E, entre outras irmãs, irmã Patrícia. E assim foram seguindo, se a gente for colocar muitas pessoas, né? E até no próprio grupo de coroinhas, né? Que o meu pai, né, me incentivou bastante, estava lá comigo. Enquanto a minha família não compreendia o meu chamado, né, naquele momento, ele me motivava
estava ali, né, dando a mão, me encorajando, dizendo que a vocação não me pertencia, nem pertencia à minha família, mas pertencia a Deus, que eu tinha que ter coragem e seguir. E ele ia sofrer muito, porque eu ia sair da paróquia, né? Não ia servir mais lá como coroinha, como... enfim, mas ele rezava por mim e me ajudava. As palavras dele, né? E interessante também, Francisco, que além, né, desse meu amigo, eu tive algo, assim, duas coisas muito importantes na minha vida, né, no início desse chamado, que era o grupo da JMV, Juventude Mariana Vicentina, Sim. e também a renovação carismática. Um me puxava para o carisma vicentino, o outro me ensinava a graça da oração, né? Que através da oração a gente vai discernir também o chamado de Deus na nossa vida. Então eu participava dos dois, da renovação carismática, que me levava para Deus e para eu conhecer realmente o meu chamado através da palavra de Deus, e a Juventude Mariana Vicentina, que me ensinava o carisma vicentino e, ao mesmo tempo, o amor muito forte de Nossa Senhora. Então, foram esses dois grupos também que eu agradeço muito, que me incentivaram e me animaram nos momentos assim, não tão bons, como você falou mesmo, que tem pessoas que nos animam, porém tem outras pessoas que tentam nos desanimar durante essa caminhada, essa etapa. E hoje, já com, vamos dizer assim, uma vida, entre aspas, feitas, né? Uma jornada boa, o que é mais difícil? Quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam como irmãs? Bom, essa pergunta é bem difícil, né? É difícil e não é ao mesmo tempo, né? Porque dificuldades nós temos em qualquer estado de vida, né? Seja ele consagrado, na vida matrimonial, em qualquer estado nós temos dificuldades, né? Então, tem vários momentos, várias etapas, né? Que até passamos por, vamos dizer, crise vocacional, mas algo que sustenta, né? É a oração, a vida comunitária. Então, se tem coisas que podem, às vezes, nos impedir de caminhar, tem outras coisas que nos sustentam nessa caminhada. E a oração é uma delas, né? A oração, a vida comunitária, o serviço e a missão. E, para mim, Francisco, eu acredito assim, que como muitos jovens, não estou generalizando, mas assim, eu também tinha esse pensamento, né? Algumas vezes, é de abraçar a vida religiosa sem cruz. E isso não acontece. Por quê? Sofrimento existe em todas, como a irmã Tassiana já comentou, né? Em todo estado de vida. E às vezes a gente quer abraçar a vida religiosa sem as cruzes, né? E eu acredito que me marcou bastante, em alguns momentos, esse conceito mesmo. Eu tenho que abraçar a cruz e seguir em frente, né? Irmãs, a gente sabe que vocês trabalham muito com as crianças aí e eu acredito que seja um dos pilares do carisma vicentino, a educação vicentina. Minha filha estuda aí. Como é que está sendo esse tempo com a ausência das crianças? Ai, muito sofrido, né? A gente sente muito a escola vazia, um silêncio, né? A ausência, nosso sentido de estar lá no colégio, né? Nossa missão, são eles, nossos alunos, né? Então, sem eles, tudo se torna mais vazio, claro, com certeza. Então, a gente sente muito, né, a presença deles, mas, no entanto, a gente está próximo, mas sabe que esse próximo é diferente, né? Mesmo estando lá na linha online, mas a gente sente falta do contato humano, daqueles sorrisos lindos que a gente encontrava nos corredores, né? Aqueles bons dias lindos, aqueles abraços das crianças, adolescentes. Enfim, a convivência, né, é diferente. E o estar junto é diferente, né, de nos vermos assim, né? É uma forma de evangelização, é uma forma da gente se comunicar com o outro agora, nesse tempo, mas o estar perto
é muito bom, né? Sentir, ver aqueles corredores cheios de criança, gritando, conversando. Então é diferente. E a saudade também da missão, né? De ir para a paróquia, de estar com os jovens, de estar na catequese. Então são várias coisas. É um mix de emoções. E todos estamos no mesmo barco, né, Francisco? Exatamente. A gente tem que, nesse momento, nos unirmos, né, e procurar os meios que, com certeza, né, estamos buscando nesse momento. Assim. Mas, no entanto, não perder a esperança, né, que é que devemos ter como cristãos, que é essa fé, essa esperança que tudo irá passar, que iremos voltar sim. E esse reencontro vai ser melhor ainda, porque vai ser aquela saudade, aquele abraço, aquele reencontro, e vai firmar cada vez mais o nosso amor que a gente tem, né? Pela nossa missão que a gente tem por eles, né? Nossos alunos. Eu vi que tem alguns professores que já apareceram aqui, a professora Neuma, enfim, outros professores também que já subiram. Qual a mensagem que vocês deixam para, assim, para seus colegas, né? As irmãs Vicentinas que me perdoem. Agora, seus colegas de profissão, de escola. Qual a mensagem que vocês deixariam para eles? Que tenham paciência, pois tudo passa, né? E a gente, essa frase que me marca muito, eu acredito que eu devo compartilhar também. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que essa palavra resume tudo nesse momento, né? A gente consegue, sim, superar com força, com a graça de Deus. Porque se for depender de nós mesmas, sozinhas, não conseguimos. Mas a graça de Deus, com a graça dele, tudo conseguimos, né? E no momento da provação, né? A gente pensa que não vai suportar, mas Deus nos dá a graça. Ele nunca nos dá uma cruz que não podemos carregar, né? E com certeza lá na frente a gente vai dizer, sim, nosso Senhor estava conosco, estava caminhando, e a gente não percebia porque a dor naquele momento era grande, né? As provações naquele momento eram grandes. Mas tudo irá passar. Com a graça de Deus iremos cantar a vitória, né? Como diz Padadeiro, né? Iremos nos unir para cantar a vitória. É verdade. Eu me apego ao salmista, né? O salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de parada, nesse tempo de estar longe, só a alegria do Senhor se torna a nossa força. E a gente tem que levar essa alegria, mesmo sendo difícil, mesmo sendo com o rosto tampado por causa de uma máscara, mas que os nossos olhos falem, né, quando vê o outro. Porque é um tempo difícil, não é um tempo difícil só para mim, só para você, mas é um tempo difícil no geral. Né, e que a alegria do Senhor seja a nossa força, né, que possamos transbordar a alegria de Deus para ajudar as outras pessoas. E, né, deixando só uma mensagem para nossas co-irmãs, né, para as vocacionadas que nos acompanham também, e para todo o povo de Deus, que a sua vocação seja sempre um transbordar da alegria de Deus, seja ela qual for, seja consagrado, seja no matrimônio, que você possa transbordar essa alegria de Deus, que é muito importante em qualquer estado de vida. E eu sou feliz na vocação que eu escolhi. E amo muito minha vocação. Só posso agradecer a Deus, né, por Ele ter me chamado. Podia ter se chamado a tantos, mas me chamou. Então, Deus é minha força, é minha alegria. Verdade, Francisco. Quando a gente pensa que entre milhares de jovens, né, Deus nos escolheu, não pelo fato da gente ser a mais perfeita, né, de ser santa, não, porque Ele tinha um percurso, algo a trilhar conosco, e Ele acreditava que a gente poderia dar o melhor, e ainda pode dar o melhor, né, o melhor para Ele. Então, eu acredito assim também que a vocação, além de ser um mistério de amor, como eu falei no início, é também um ato de misericórdia de Deus para com o ser humano. Porque só pela misericórdia dele é que ele chama o homem. Porque ele não necessita do ser humano para realizar
as suas obras, né? Mas ele quis necessitar de nós para nos acreditarmos, né, no seu amor e também ajudar as pessoas, como ele ajudou os pobres, né? Eu acredito que é um ato de misericórdia também, a vocação. Para finalizar, uma última pergunta, meio que vocês já andaram trilhando esse caminho dessa pergunta, mas a gente está no mês vocacional, onde a gente está rezando por todas as vocações, né? Desde o sacerdote, que é a vocação, vamos dizer assim, não vou dizer a maior, mas uma das mais importantes, até o leigo consagrado, né? Que é a próxima semana. Então, a gente sabe que tem muitos jovens que estão no discernimento vocacional, tanto para o sacerdócio como para a vida religiosa. Qual seria o conselho que vocês dariam a esses jovens? Inclusive deve ter até algum que vai estar nos acompanhando ou que vai rever essa live que a gente vai deixar gravada. Já que, Francisco, eu queria assim, ler esse trecho, né, bíblico que foi da passagem de ontem, Evangelho de São Mateus. E acredito assim, foi a pergunta que eu me fiz e a pergunta que os jovens hoje se faz também, né, a mesma pergunta. E geralmente também quando estão nessa fase de discernimento vocacional. Pedro tomou a palavra e disse: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que havemos de receber? E Jesus respondeu: todo aquele que tiver deixado casas, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então, acredito assim que para os jovens, né, que estão nesse discernimento educacional, essa palavra resume tudo. Não iremos receber os nossos bens aqui na terra. Aquilo que o Senhor promete é para a eternidade. Então, não busquemos, jovens, o caminho, né, religioso, da vida religiosa, apenas no sentido de, acredito, não é só status, mas no sentido de abraçar a cruz, quer dizer, a vida religiosa sem cruz, né, como eu já comentei. Não pense nisso, pense em abraçar a vocação com amor, nesse despojamento de deixar tudo, como eu já falei, para abraçar o tudo que é o Cristo. E você que está nesse discernimento vocacional, não tenha medo de discernir a sua vocação, de descobrir aquilo que Deus quer para você. E como a irmã Tassiana também já falou, vocação acertada, vida feliz, né? A gente irá se realizar por toda a vida. Claro que não é fácil, né, a gente discernir a vocação, porque tem que ter um coração aberto, tem que ter essa disposição de buscar a vontade de Deus e perceber os sinais, porque Deus fala a todo momento, a toda hora. Ele nunca deixa de falar. E às vezes a gente busca sinais extraordinários, enquanto ele se faz presente nos pequenos sinais, no dia a dia, no cotidiano, nos simples sinais da vida. Então, jovens, estejam atentos aos pequenos sinais que Deus lhe oferece. Não queira que ele desça pessoalmente, né, fisicamente, para dizer: eu quero que você sirva a minha igreja, quero que você seja feliz, doe a sua vida para mim. Mas esteja atento aos pequenos sinais que Deus oferece. Às vezes é uma pergunta que uma pessoa faz a você: você já pensou em ser religiosa, pensou em ser sacerdote, já pensou? Então, às vezes aqui já desperta, né? E às vezes o jovem diz que não, que foi só para brincar, que foi... E não toma aquilo como um sinal de Deus, né? Então, é os pequenos sinais, Deus fala. E é preciso também ter uma vida de oração, como a irmã Tassiana também já falou, né? Para ter esse coração aberto. Então, busque discernir a vocação de vocês e seja feliz, como nós somos na nossa vocação. E é o que a gente deseja, que é o que Deus deseja, né? Para todo ser humano, seja qual for a sua vocação. Então, as jovens, né, que desejam fazer seu discernimento vocacional, nos procurem. Às vezes o jovem pensa, Francisco, que participar de encontro vocacional é só para ser padre ou freira. E não é assim.
é um caminho, é um discernimento que a gente ajuda o jovem, né, orientando, às vezes, a descobrir a sua vocação. E o matrimônio também é uma vocação sagrada, né? Se não fosse a família, de onde é que a gente ia sair, né? Exatamente. Onde a religioso, a religiosa, o sacerdote iriam sair. A vocação matrimonial é sagrada, religiosa, a vocação religiosa é sagrada, o sacerdócio é sagrado, toda vocação é sagrada, é um mistério de amor também, todas, né? Mas basta que a gente saiba buscar, discernir essa vocação e aceitar, né? Não ter medo. O medo faz parte, mas a gente tem que lançar fora o medo e se lançar nesse amor. Irmã Tassiana, seu conselho. Acredito que outra coisa importante também, né, como a irmã Michele já falou, é você discernir o seu chamado vocacional e também procurar um carisma, né? Qual o carisma? Qual é a congregação? Qual é a congregação religiosa consagrada que me atrai, né? O serviço. E como como a irmã Micheline, a gente também conheceu outras congregações, mas Nosso Senhor nos chamou a ser filhos da caridade, a servir Jesus Cristo na pessoa do pobre. Então, você também que se sente chamado, né, a uma vocação e também não conhece nenhum carisma e deseja conhecer e quiser conhecer o nosso carisma, pode entrar em contato conosco, né? Através do Instagram, nós temos Instagram, temos Facebook, né? Tem o nosso colégio, que é um referencial, né? Em Arco Verde, Colégio Imaculada Conceição. Também tem a própria paróquia, né? A paróquia. E também tem o Instagram, o Facebook da província, Filhos da Caridade, província do Recife. Quem desejar também conhecer um pouco mais, né, entre em contato conosco, com qualquer irmã, qualquer filha da caridade. E como a irmã Micheline disse, não há chamamento para qualquer vocação que não tenha cruz, né? E Jesus diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa não é uma proposta só para a vida religiosa, é para qualquer vida, né? É para o consagrado e principalmente para o batizado. Todo aquele que é batizado é chamado a santidade. Então, você que sente esse chamado, venha ser feliz conosco, porque nós somos felizes. Né? A vida religiosa, a vida consagrada, a vida laical é chamada a felicidade, né? Nós somos livres, né? Por um amor muito maior. E como a Tassiana, né, já falou um pouco, queria aproveitar também a oportunidade para só resumir, né? Os jovens podem estar se perguntando, né? O que é o carisma de vocês? Onde é que vocês servem, né? O que é que vocês fazem? O nosso carisma é servir Jesus Cristo na pessoa dos pobres. Então, São Vicente dizia que a filha da caridade não é chamada, né? A servir os pobres, não só materialmente, mas espiritualmente também. Então, abraçamos todos os tipos de pobreza. E São Vicente também dizia que nenhuma pobreza deve ser estranha a uma filha da caridade, porque lá a gente contempla o próprio Cristo sofredor, e a gente vê na pessoa do pobre o próprio Jesus Cristo, né? Então, a gente serve com amor. E estamos presentes, Francisco, como você faz parte, né, também dessa família vicentina. Você é um pai, né, de uma aluna nossa. Então, você também faz parte desse carisma vicentino. Você conhece um pouco, né, do nosso carisma. Então, servimos em escolas, abrigos, creches, né, hospitais. E, inclusive, agora nossas irmãs, né, estão na linha de frente lá no Covid-19 nos hospitais, tanto em Garanhuns como em Recife. Temos, já disse, abrigo, né? Trabalho com sociais, com os moradores de ruas, né? E nesses dias também, Francisco, a nossa missão nessa quarentena está sendo também levar sopa e lençóis, né, casacos, agasalhos para alguns moradores de rua aqui de Arco Verde, que não são muitos, mas tem, né?
Exato. E a gente, dia a dia, assim, 2 vezes na semana, a gente está indo à noite para levar esse alimento, né? E essa pouca ajuda que a gente pode oferecer aos nossos irmãos, né? Estão passando, com certeza, muito frio nesse tempo, né? Então, a Exato. gente também, desde já, lança o convite, né? Para vocês que quiserem nos ajudar, deixem lá no colégio, na sua contribuição, que a gente está fazendo essa missão nas ruas, à noite, né? Da cidade de Arco Verde. Então, além de ter esse trabalho com os moradores de rua, tem irmãs que trabalham na Fazenda da Esperança, né? Irmã Sônia está à frente ali como coordenadora, né, das fazendas também. E tem várias missões, né? Catequese, missões de gente fora do país. E nossa comunidade, assim, nosso serviço, né, é amplo. Então, tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todas as Não juventudes. falta trabalho. Não falta trabalho, né? Não falta missão. Se identifica com escola, fica em escola, se identifica ao hospital, em abrigo, é um leque, né? Como muitas dizem. Então, é um leque. E outra coisa importante, sim, irmão Michele me falou nas casas, nós também temos casas de missão, que chamamos, né, que as irmãs ficam em casas de sessão, que são aonde? Em paróquias, né? Por exemplo, temos em Itapetim e Mirandiba, né? Essas duas. E temos em Petrolina também creche, né? Que é algo também muito bonito, né? Que cuidar dos pequeninos. E um minutinho só, Francisco, para vender o peixe ainda. Tranquilo. Para os jovens que se identificam também com a vida religiosa, nós também temos os padres lazaristas, né, que é o mesmo carisma nosso, servir Jesus Cristo na pessoa dos pobres. Então, aquele jovem que se sente chamado também, né, para uma vida religiosa, pode nos procurar que nós nos encaminhamos ele para os nossos irmãos, que são os padres lazaristas, fundado também por São Vicente de Paulo. Que bom. Então, você que está nos assistindo, que viu aí, tem o interesse em conhecer a vida religiosa, seja a vida religiosa masculina ou feminina, procura as irmãs que elas podem lhe orientar. Irmãs, pouca gente sabe dos que estão assistindo, mas eu, antes de casar, eu já sou casado, graças a Deus, há 12 anos, caminhando para o 13º ano, né? Eu cheguei a fazer vocacional para o sacerdócio, né? Tanto na diocese, como no Deonianos, né? O Sagrado Coração de Jesus, e também fiz vocacional para a Toca de Assis, né? Até minha esposa brinca, né? Que ela pediu um Francisco a São Francisco, e São Francisco quase me tomou na toca. Que interessante. Mas eu tenho certeza que esse tempo no vocacional, fazendo discernimento vocacional, lhe ajuda hoje na vida no matrimônio. Sim, e ajuda bastante. Então, assim, como vocês falaram, o caminho vocacional a gente vai se descobrir, né? Então, é isso. A vocação é um mistério, né? É um mistério. Que a gente só vai conhecendo a vocação verdadeiramente a cada dia. A cada dia eu, como esposo, vou me descobrindo como esposo, como pai. Né? Vocês, como irmãs, a cada dia vão se descobrindo como irmãs. Né? Isso mesmo. Bom, gente, a gente está chegando ao final. Que pena, passa tão rápido. A gente se empolga, né? Agradeço demais a vocês, irmãs. A gente teve bastante tempo juntos durante o início dessa pandemia, né? Quando a gente estava celebrando lá na casa de vocês, lá na capela, que estou com saudade da capela. Foram momentos muito bons, né? Peço a vocês que rezem por nós que estamos... eu, no meu caso, fazendo as transmissões, tendo que sair para fazer as transmissões, para levar o evangelho mais longe, que a gente aqui de fora também continua rezando por vocês aí para se manterem firmes. Amém. Muito obrigada. Eu agradeço também o convite, Francisco. Eu agradeço demais por vocês terem aceito esse convite. Foi sugestão de Padre Adeildo, né, que eu estava meio perdido de como seria, mas ele sempre vai nos direcionando e ele muito tranquilo diz: chama-me irmã Tassiana. Simples assim.
Nós agradecemos nessa oportunidade da paróquia. É muito bom partilhar, né, o chamado que Deus nos fez. É uma forma de ajudar outras pessoas também e é uma forma de mostrar que como somos felizes, né? Fomos jovens e somos jovens como qualquer outro jovem, mas só correspondendo ao chamado de Deus, né? Com mais seriedade, com amor, né? E dedicação. Então, muito obrigada também pelo convite. Agradeço ao Padre Deide por nós. Amanhã estarei com ele, já estarei dando um abraço a vocês. Quer dizer, não posso dar um abraço, né? Só virtual. Você tem que passar a noite toda falando. Exatamente, eu também falo muito. Pois tá, gente, minhas queridas irmãs, muito obrigado a você que nos assistiu. Essa live vai ficar salva lá no IG, no IGTV, né? Amanhã ela vai estar disponível também lá no YouTube e no Facebook, para todo mundo assistir. Tá certo? Pois um abraço para todos que nos acompanharam. Um abraço, a certeza das nossas orações. Um abraço a todo mundo, gente, muito obrigado. Não esqueça, amanhã, 19 horas, lá no YouTube, a Santa Missa, tá certo? Um abraço a todos, boa noite. Sim, e um último recado, agora que eu lembrei. Próxima semana, finalizando o mês vocacional, sobre essas lives sobre vocação, a gente vai estar falando sobre a catequese. A gente vai estar com Rose e com Ceissa, que são os coordenadores da catequese. A gente vai falar sobre a vocação de catequista. Vamos também puxar um pouquinho dentro desse tempo que a gente está vivendo, né, da pandemia. A gente sabe que a catequese está parada, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Tá certo? Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Um abraço, boa noite, fique com Deus. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, no YouTube com a Santa Missa.